Mais na frente, está aqui a partilha. Está aqui a partilha. A certidão do inventário tramitado em Ponta Porã, em 1935, onde os herdeiros de Desidério Felipe de Oliveira recebeu a partilha por direito do falecimento do seu Desidério. Conforme consta aqui, ó, certifico a pedido verbal de pessoas interessadas que revendo o inventário de Felipe Desidério de Oliveira, aos mesmos autos, a folha 5, encontrei o termo de compromisso do seguinte teor. E aqui, está aqui, ó, a viúva, Dona Maria, Dona Maria Cândida Batista de Oliveira, viúva de Desidério de Oliveira, por seu procurador, abaixo designado e tal. Então isso aqui, eu quero mandar a documentação para a Fiocruz, dizendo da falta de verdade. É a mesma coisa que deve ter assinado hoje em Mato Grosso um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público, entre o frigorífico Independência, o frigorífico JBS, o frigorífico Bertim e o frigorífico Minerva. De quê? Toda pessoa lá em Mato Grosso, que isso não vai atingir o Mato Grosso do Sul, que desde 2007 possa ter feito algum desmatamento ilegal, ou que praticou algum ato de serviço escravo, ou que desrespeitou o meio ambiente, não vai poder vender mais o seu rebanho bovino para os 4 frigoríficos através de um TAC. Agora eu pergunto, se existe a lei, se era proibido desmatar uma área sem licença, se foi desmatado, não é por esse caminho de ajuste de conduta que vai acertar o Brasil. Se for desmatado, tem que punir quem desmatou, mas tem que também responsabilizar os órgãos fiscalizadores que não fiscalizou. Tem que punir as pessoas que deram licença sem ter amparo legal de lei. Na região de Ponta Porã, na região de Carapó, na região de Laguna Carapã, o Ministério Público está obrigando as pessoas, os usineiros, a assinar, deputado Rinaldo, termo de ajuste de conduta para que não arrende as terras das pessoas que porventura estejam havendo estudo antropológico na área. Mesmo a pessoa sendo legítima dona ou dono, mesmo tendo a escritura registrada em cartório, só por um ato unilateral da FUNAI e um documento de que vai fazer um estudo antropológico, já criou um embaraço para o produtor rural e ele perde o direito de produzir. Então, está sendo atingido no Brasil hoje, na minha visão, o direito de propriedade está sendo atingido de uma forma intolerável. Não pode a pessoa ser dona legítima de uma coisa e, sem a comprovação de que aquela terra não é dele, mas isso não tem como fazer, deputado Rinaldo, sem passar pelo judiciário. Não pode ter uma matrícula em um cartório e, sem a justiça anular a matrícula, abrir outra. Não pode o Ministério Público ficar assinando termo de ajuste de conduta, impedindo os legítimos donos de produzir, por uma possibilidade de que amanhã essas terras serão da União, porque quando usam as falas nas reuniões e coloca que estão tomando terra dos índios, isso não é verdadeiro. Isso é uma utopia.
Porque o índio, desde que o Brasil foi descoberto, ele nunca teve escritura pública. Ele nunca foi proprietário. O proprietário das terras que os índios usam é a União. Então, os estudos antropológicos querem fazer com que os títulos legítimos expedidos pelo Estado, pagos pelos adquirentes, em 1930, 1940, 1950, que nunca foi interrompida a sua posse, que acerta um dado em garantia no Banco do Brasil para financiar num país que não tem nem política agrícola. E muitos já perderam as terras para o Banco do Brasil por questões climáticas que não produziu, não conseguiu pagar o banco, quando não é caloteiro. Quando ele não é caloteiro, ele pega a terra e entrega para o Banco do Brasil para pagar a conta e vira um sem terra, que vai morar na cidade. Então, o que está acontecendo no Brasil é um desrespeito à Constituição Federal. O que está acontecendo no Brasil é um desrespeito ao Estado de Direito, é um desrespeito à democracia. E eu fico indagando, deputado Reinaldo, como que sai uma matéria de que a saúde dos descendentes do seu Desidério de Oliveira, que foi criado um quilombo pelo profissional que trabalhava na Embrapa, pelo ex-deputado, que eu vou evitar de citar o nome, por questões ideológicas, transformando uma propriedade legítima do seu Desidério, foi distribuída aos seus filhos através da partilha no inventário em Ponta Porã. Existe lá dentro da Picadinha remanescente da família que recebeu de herança. Agora, que inventar que na Picadinha existe um quilombo, isso é uma injustiça aos produtores rurais, que com dignidade, respeito, trabalham, labutam na terra, pagam imposto. E agora uma empresa, Fiocruz, preocupada com a falta de saúde dos descendentes do Desidério Felipe de Oliveira, dos herdeiros do seu Desidério. Então tem que comunicar a Fiocruz, se quiser ajudar, aos descendentes do seu Desidério. Comunica o prefeito de Dourados, que eu sei que a saúde de Dourados está péssima, apesar de ter um excelente secretário, mas não tem autonomia, porque o administrador da cidade que eu moro não dá autonomia ao secretário. Mas a saúde de Dourados é plena. E quem tem que atender os moradores da Grande Dourados é a prefeitura de Dourados. E o governador André Putinelli tem ajudado e muito Dourados a complementar a saúde para que ela possa melhorar. Vou conceder uma parte a Vossa Excelência. Quero agradecer a parte, deputado, e só complementando o teu raciocínio, e eu já falei diversas vezes aqui nessa casa, dessa orquestração que existe no Mato Grosso do Sul e que muitas vezes passa despercebida por algumas pessoas, que através da questão indígena, da questão de quilombolas e da questão ambiental, atendendo aos interesses de organizações não governamentais, ONGs, que são financiadas e através do Ministério Público Federal, que está sendo tendencioso e, em vez de cumprir o seu papel, de cumprir as leis, que seria ele guardião, principalmente o procurador federal lá em Dourados, e inclusive a Federação da Agricultura está entrando com a representação contra esse procurador, que é um absurdo que tem acontecido nessa região, de não se respeitar os títulos, as matrículas, as escrituras das propriedades, e ele instiga muitas vezes a uma pessoa que quer arrendar a sua propriedade para alguma atividade ligada, principalmente lá na região da Grande Dourados, ali, do setor sul-calcoleiro, de que não pode fazer o arrendamento porque são terras indígenas.